Vão chegando. Tô achando eu aqui no outro celular para eu poder acompanhar um pouquinho, né? Quando vocês vão chegando, eu vou ajeitando aqui, tá? Que eu tô sozinha, então tem que ir se virando nos 30, né? Pronto, já achei. Tudo bom, pessoal? Tô chegando. Tô achando eu aqui no outro celular para eu poder acompanhar um pouquinho, né? Quando vocês vão chegando, pronto, tinha esquecido de tirar o som. Oi, boa noite. Não tô, Silvana, de cabelo novo, eu prendi. Eu prendi, tá desse tamanho, então eu falei, deixa eu prender os bichinhos aqui. E tá um calor também, né? Boa noite, Amanda, Roseli, Maria Luísa. Gente, ontem quem acompanhou a live do Paulette deve ter ficado assim muito contente, porque foi uma live muito nota 10. A gente aprendeu a fazer uma pelagem de coelhinho, que dá para fazer ursinho, tudo muito fácil. Oi, Márcio, saudades, querido, tudo bom? Oi, Neuzinha. Ai, que gostoso assim eu posso ver os comentários de vocês. Então, gente, acho que a gente já tá com uma turminha boa aqui, ó. Nós vamos fazer essa plaquinha aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Oi, Marina, oi, Tânia. Então, essa plaquinha aqui, eu fiz assim, pensando em aproveitar o que eu tinha aqui. Porque o que acontece, né? Tá tudo fechado, as lojas fechadas, tudo. Então, a gente tem que ir mais ou menos aproveitando o que a gente tem em casa. E tá muito na moda esse estilo farmhouse, o pessoal fala até farmhouse modern, que é um tipo de decoração de fazenda mais moderno. E o xadrezinho branco e preto usa bastante. Então, foi essa a intenção minha, de fazer uma plaquinha, aproveitando uma guirlanda, né, que é da Arte a Laser, que eu tinha aqui, e mais um recorte oval, e mais algumas coisinhas, tá? Então, eu vou mudar a câmera aqui, vocês aguardem um pouquinho, pra gente poder começar. Acho que ficou legal. Oi, Flá. Beijo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é essa plaquinha aqui do fundo, tá? Eu pintei ela todinha de branco. Vou por aqui do lado, esse. Eu pintei ela todinha de branco. E na parte de trás eu pintei de preto, né? Aproveitei e pus um stencilzinho com o meu nome, né? Desses stencils personalizados. E já pintei a lateral de preto também, tá? Então, uma dica que eu vou dar é assim: quando a gente for pintar essa lateral aqui, inverniza antes as duas partes, porque se você passar, você consegue limpar com um paninho
não tem perigo de sujar e você ter que pintar de novo. Então, eu já passei uma demãozinha de verniz aqui. É verniz à base de água, então eu posso trabalhar com tinta à base de água normalmente em cima, certo? Então, eu vou tirar a guirlanda daqui, porque senão eu vou fazer uma sujeira em cima dela. Vou pôr um plástico por baixo, porque eu vou fazer uma chuvinha americana aqui. Ah, e uma diquinha já que eu falei da lateral, eu tenho, não faz muito tempo não, antes eu fazia com pincel, mas agora eu faço com cotonete aqui do lado. Eu ponho um pouquinho de tinta no cotonete, umedeço ele um pouquinho antes, e aí eu passo com o cotonete, e eu faço toda a lateralzinha, certo? Então, nós vamos fazer agora uma chuva americana aqui. Eu gosto de fazer com pincel, para não fazer tanta sujeira. E essa chuva americana, na realidade, ela nem é chuva americana, ela é um monte de respingo, tá? Bem graudinho assim, porque se for só chuvinha americana não vai aparecer. Então, eu vou pegar a tinta preto, vou aguar ela. Eu tô aqui com pincel leque, pode ser leque, fã, os nomes, né? Vou abrir ele só um pouquinho e vou, com um outro pincel de apoio, eu vou bater e vou fazer toda essa sujeirinha aqui, ó. Muda um pouquinho a posição do pincel. Pode pôr bastante, viu, gente? O que eu imaginei aqui pra fazer isso? Eu imaginei, assim, aqueles ovinhos de codorna, sabe? Que é tudo pintadinho. Foi pensando nisso que eu pensei em fazer essa chuvinha aqui. Isso aqui a gente não seca com secador, soprador, porque senão acaba estourando as bolinhas que são maiores, né? Aí não fica legal. Então, eu vou pondo água e vou batendo. Gente, tá dando pra ver direitinho? Qualquer coisa, vocês me dão um alô aí, tá? Ó, bem carregadinho mesmo, assim, pra ficar parecendo um ovinho todo pintadinho. Ah, obrigada, Fazeli. Que bom. Então, agora, pra falar a verdade pra vocês, essa placa aqui é o meio de uma moldura que a Arte Laser cortou pra mim, e aí a gente aproveita o meio. Então, eu vou deixar ela de lado pra ela ir secando naturalmente. E agora, a gente vai fazer a faixinha, né? A faixinha, eu passei na lateral dela uma cera, essas cerinhas, né, em pasta, é cera de chão mesmo, tá? Aquela incolor. Eu passei em toda a lateral aqui, ó. Eu não vou ficar fazendo essas coisas, porque é bem simples e aí acaba perdendo tempo, tem que esperar secar. E depois, eu passei 2 demãos de tinta preta com o rolinho. A partir daí, eu peguei um estilete, né? Depois de estar meio seco, eu peguei um estilete. Vamos pegar o plastiquinho de novo para não fazer sujeira. E raspei assim, ó. Pra dar um aspecto envelhecido, né? Afinal de contas, a gente tá fazendo aquele estilinho mais de fazenda, assim. Então, pode usar um pouquinho dessa parte do desgaste. Ó. Então, ele ficou assim, ó, desgastadinho nas bordas, né? Aí vai do gosto. Se você quiser mais, pode desgastar mais. Senão, eu acho que assim já tá bom. Também vamos deixar aqui de lado. Essa faixinha tem a palavra, 2 palavrinhas, né? Feliz
Páscoa. Como que eu pinto o recorte? Ou eu uso um pituá bem gasto, que ele tá já curtinho e retinho aqui, né? E aí eu trabalho com a tinta branca, aqui no caso a tinta branca, né? Deixa eu pôr um pouquinho de tinta branca aqui. Trabalho com a tinta branca, tirando todo o excesso, né? Giro assim para tirar o excesso e venho batendo. Agora, quando eu tô com um pouquinho mais de pressa, aí eu faço de outra maneira. Deixa eu achar aqui a minha... Sabe aquelas esponjinhas de maquiagem que a gente compra em loja de cosmética, farmácia, essas coisas? Então, eu gosto de usar ela, porque ela não chupa muito a tinta. Então, eu faço uma bonequinha com ela, né? Bem bonequinha. Do mesmo jeito, eu pego a tinta, bato bastante aqui para tirar o excesso. E aí eu venho batendo na plaquinha, na letrinha, né, nas palavras. Essa aqui, ela é uma letra que ela é um pouquinho mais larga, tá? A espessura do MDF. Quando é de 3 milímetros, eu pego uma plaquinha de isopor, passo cola permanente e fixo ela nessa cola permanente. Porque daí me dá mais segurança de fazer esse trabalho. A gente fazendo assim, eu pelo menos gosto que muito que apareça o queimadinho do laser, né? Então, você pode notar, a hora que a gente levanta, olha que o queimadinho do laser fica limpinho. Não é como quando você faz com um pincelzinho que a tinta acaba escorrendo, né? Eu vou dar uma secadinha aqui pra gente fazer o sombreado. É Rome, verdade. A Rome tem razão, fica mais lisinho, né? Oi, Ana, tudo bom? Bom, como que eu fiz o sombreado? Vocês vão perceber que eu não trabalhei nessa peça com muita sombra, na realidade luz eu não fiz nenhuma, só trabalhei com um pouquinho de sombra, porque é uma plaquinha decorativa, né? Eu não tô procurando fazer um still life, nada. Então, ó, essa cor aqui é o sépia, da Nature Colors, da acrílica fosca. Eu vou pôr um pouquinho aqui. O meu pincel já tá hidratado. Eu sempre tenho um paninho já úmido, que eu tiro o excesso da água nesse paninho. E aí, bem pouquinho. Deixa eu voltar aqui, que aqui meus comentários sumiram. Dá licença, viu, gente? Só pra mim voltar nos comentários aqui. Senão eu não vejo que vocês estão conversando comigo. Rapidinho. Quando acabar a pandemia, se Deus quiser, eu vou pedir pra alguém vir me ajudar. Porque é difícil, né? Ó. Então, aqui eu vou fazer somente a divisão das letrinhas. Acompanhando o formato dela, né? Se ela é arredondada, eu vou manter esse arredondado. Vocês podem notar que eu tô trabalhando com muito pouquinho. Separar aqui o acento. Olha, então eu venho e faço o arredondadinho aqui. E para completar, nas pontinhas eu coloco um pouquinho dessa sombra.
Então, foi assim que eu pintei as letrinhas. Agora, a gente vai pro coelhinho. O coelhinho, o que eu fiz? Eu queria achar uma fita xadrez, mas eu não achei. Aí eu tinha um pedaço de tecido xadrez preto e branco, e aí eu falei, bom, vou fazer um xadrezinho para combinar, porque eu fiz um lacinho com o tecido mesmo, eu cortei, passei cola branca com água nele, para ele ficar bem durinho. E aí eu falei, vou fazer a roupinha dele nesse xadrez. Então, é uma dica que eu vou dar para vocês de como fazer esse xadrezinho usando um stencil. A gente acha no mercado vários modelinhos desse stencil aqui, né? É o stencil de xadrezinho, que usa muito na pintura country, na pintura primitiva, né? E eu aprendi já faz muitos anos mesmo, a fazer o xadrezinho usando esse stencil. Porque no tecido, se a gente reparar, onde a pintura, né, do xadrez se cruza, ela fica mais forte. Então, a gente vai fazer esse efeito aqui na roupinha dele. Olha, aqui já tá pronto, dá pra vocês verem, né? Então, como que eu vou fazer? Aqui, a gente isola, né? Como eu tô pintando um recorte, a gente isola com a fita, onde você vai aplicar o stencil e fazer o xadrez. Ó. Aí, o que que a gente precisa fazer aqui? Ou a gente dá uma lixada em cima aqui da fita crepe, pressiona assim com a lixa, uma lixa fininha, tá? Não pode ser uma lixa grossa, senão você acaba tirando a tinta de baixo, né? Vamos tirar o pozinho da lixa daqui. E por que que a gente faz isso? Ou eu posso passar uma borracha, mas por quê? Pra não vazar por baixo. Vocês vão perceber que como a gente vai trabalhar com a tinta bem aguada, pode ser até que mesmo fazendo isso, vaze um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um pincel pituá. Esse pituá aqui, ele já está hidratado. Vou posicionar bem direitinho aqui pra vocês. Ele já tá hidratado, pra ele não ficar soltando cerda, né? Ou ele marcar muito a pintura, tá bom? Então, vamos lá. Com o preto, eu vou pegar outro preto, porque senão aquele que eu usei eu pus água, aí vai vazar tudo no stencil. Quando você trabalhar com stencil, sempre trabalha com a tinta pura, tá? Então, eu vou pegar um papel para tirar os excessos. O stencil mais próximo àquele xadrez é esse tamanhinho aqui. Como eu tenho bastante, deu pra mim ver um que fosse encaixar bem direitinho. Então, como que eu faço? Eu posiciono o stencil aqui, né? De forma que ele fique mais ou menos dando sentido. É lógico que quando a gente faz um xadrez à mão livre, a gente consegue dar muito mais forma pra ele. Mas aqui a gente tá fazendo uma decoração, então vamos trabalhar com stencil para facilitar. Então, eu vou pegar um pouco de tinta no pincel inteiro, tá dando para ver aqui a minha, tá, né? Vou bater para tirar o excesso, para não ter perigo de vazar, e vou rodar. Porque eu não quero tão forte essa tinta aqui. Perceba que eu tô segurando firme o stencil para ele não levantar. Ó, assim já tá bom. Então, eu tenho os quadradinhos aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou secar.
esperar só um segundinho para esfriar, para não estragar o pincel, porque agora eu vou trabalhar com pincel sintético. O pincel sintético, ele não pode ir na superfície quente, porque o que acontece? Ele é sintético, ele vai esquentar e vai deformar, tá? Vou pegar a tinta e vou aguar ela um pouquinho, porque toda vez que a gente vai fazer um xadrez, a gente dá uma diluída na água. E eu vou testar ele aqui na bandejinha. Por quê? Porque eu quero ver o quanto que tá de transparência. Olha, eu acredito que tá bom. E o cuidado que eu tive que ter aqui é pegar um pincel chato que me dê a mesma largura do quadradinho, certo? Então, eu venho com esse pincel, eu trabalho com a mão livre e vou mexer o antebraço, não vou mexer o pulso, tá? Porque quando a gente faz um traço, a gente trabalha com o antebraço para ter amplitude. Então, eu vou aqui e vou pressionar o pincel para que ele pegue certinho o quadradinho. Certo? Vou fazer esse aqui. Esse aqui de baixo. Pegar um pouquinho mais de tinta nesse de baixo, porque eu aproveitei a transparência para já dar um pouco de luz também. Porque, como eu falei para vocês, eu não trabalhei com luz. Porque eu queria uma coisa bem facinho da gente fazer. Vou pegar um pouquinho mais de água aqui, porque essa listinha eu quero ela mais transparente. Tá vendo? Agora a gente vai secar. Espera esfriar só um pouquinho. Enquanto dá uma esfriada, gente, eu vou falar pra vocês. Amanhã e depois tem live, depois a gente pula sábado e domingo. E aí, começamos novamente na segunda-feira. E vamos até sexta, tá? A gente abriu ontem com o Paulette e vamos fechar com o Carlos. Os meninos abrindo e fechando as nossas lives. Então, vamos começar. Vou cruzar. Mesma coisa que eu fiz do outro lado, pressionando o meu pincel, para que ele pegue toda a largura do quadradinho do stencil. Escurecer só um pouquinho esse aqui, porque aqui vai ser uma área de sombra. Isso, agora eu já posso secar. Vamos tirar a fita crepe? Ó, tá vendo como já fica xadrezinho certinho? E já com aquela partinha aqui escura? A gente poderia ter feito só com o pincel, cruzando, depois voltar, só pintar cada uma delas, mas o stencil facilita, né? Já sai, a hora que você termina de cruzar as linhas aqui, você já... As faixas, né? Não linha, você já tá com o xadrez pronto. Tá vendo que aqui eu falei pra vocês, né? Que poderia até vazar por causa da tinta tá muito líquida, né? Mesmo passando a lixa, tudo. Como eu tive que dobrar o stencil, o stencil não. Eu tive que dobrar a fita crepe, ela acaba não vedando tanto. Então, o que eu faço? Por isso que eu deixo pra pintar o coelhinho
Depois, né, eu pego a tinta de fundo e corrijo o eventual ultrapassada aqui que deu. Tá? Foi só esses pontinhos aqui, ó. E aí o xadrezinho tá pronto, só falta colocar a sombra nele. Vou dar uma secadinha. Normalmente, quando a gente tá pintando, a gente usa uma, duas, às vezes 3 sombras, né? Aqui no caso eu usaria um cinza, depois um cinza com um pouco de preto e depois talvez preto. Aqui eu só vou usar sépia para fazer essa sombra. Não vou usar nenhuma outra sombra. Eu só quero dar um pouco de profundidade aqui na roupinha dele. Por isso que eu falei, a gente tá preparando peças assim bem fáceis para vocês, para dar para fazer em casa sem problema nenhum. Ó, então eu peguei o sépia e vou fazer um sombreadinho aqui, ó. Passar um pouquinho, a gente limpa, tá? Vou dar uma secadinha para poder cruzar a sombra. Esse pincel aqui, o 227 da Condor, é um pincel super gostoso de fazer sombra. Só que ele é um pincel que ele carrega bastante água, mais do que as outras linhas. Então, sempre, quando usar ele, tira um pouquinho o excesso de água. Aqui, como eu tenho uma sombra um pouco maior, eu vou começar do meio. Venho para um lado e do meio para o outro lado. Aqui eu tenho um triângulo, posso fechar um pouquinho ele, tá? E vou sombrear um pouquinho aqui, olha, bem levinho, com o restinho que ficou, pra dar um pouquinho de sombra de volume. Então, vocês vão notar que esse meinho aqui, olha aqui no meio, eu já fiquei com os quadradinhos branco mais claro. Então, isso daí pra mim vai ser a minha luz. Agora, a gente vai sombrear um pouquinho o punho, que eu deixei o punho dele branco. Então, eu tenho que fazer uma sombra por baixo desse dedinho. E uma sombra por baixo desse. Se eu fiz uma sombra aqui, projetada aqui, eu não faço desse lado, tá? Vou dar uma secadinha e vou fazer uma dobrinha aqui. Deixa eu limpar, que aqui ficou meio marcadinho. Ainda tá quente a peça. O soprador é muito quente, né? Ó, com a mesma cor. Vou fazer um ponto de faca aqui, olha, que eu tenho uma entradinha. Pra parecer que tem uma dobrinha no punho dele. Certo? Desse lado aqui, eu tenho pra cá. Então, eu vou entrar em ponto de faca já, porque é bem estreitinho o meu espaço e já saio em ponto de faca. Então, já fica a dobrinha da mão. Agora, a gente vai passar pro coelhinho. Pra pele do coelhinho, narizinho. O rosa da orelhinha deles, gente, caiu de novo aqui. Dá licença só pra mim voltar, tá? Senão eu não vejo comentário de vocês.
a sombra de dentro da orelhinha dele, eu pintei ela com rosa cotton, o fundo, e a sombra rosa antigo. Também uma sombra só para dar um efeito. Vou atualizar aqui, gente, porque não tá abrindo para mim os comentários. Vamos ver se agora abre. Queria tanto ver o que vocês estão falando, porque aqui é o retorno que eu tenho para ver se tá tudo em ordem. Vamos lá. Então, um pouquinho de tinta, só na pontinha do pincel. Eu tô usando sempre o mesmo pincel, não vou fazer sombra com pincel mais largo, mais estreito, é um só, tá? Esse aqui é o número 12. Então, como aqui é fininho, eu entro essa sombra em ponta de faca. E aqui eu posso deitar o pincel. E saio em ponto de faca. Certo? Vou secar e fazer do outro lado. Boa noite, Vera, Irã. Oi, Irã, tudo bom? Ó, mesma coisa, entro em ponto de faca, deito para ficar um pouquinho mais largo e saio em ponto de faca. Posso bater um mop, quem gosta de trabalhar com mop também dá para bater um mop. A luz tá impedindo aqui, mas eu acho que aqui ficou faltando um pouquinho. A tinta úmida, a luz faz brilho e a gente não enxerga nada, né? Uma maravilha. No narizinho, eu começo... Eu tenho aqui um triângulo, né? Então, quando a gente tem um triângulo, a gente sempre começa a sombra por ele. Então, eu venho aqui, olha. Vou lá com o pincel lá na pontinha. Vou trazendo o meu pincel até chegar do outro lado, certo? Ó. Bem aqui e trago pra cá. Então, eu fiz o triângulo. Vou secar rapidinho. Aí, que eu entro com a sombra lateral. Que vai emendar esse triângulo. Então, eu venho aqui e desço, certo? Sempre assim, quando você tem um triângulo, você fecha esse triângulo com a sombra e depois você expande a sombra para os lados. Eu vou aproveitar que eu tô com a tinta branca aqui, já vou fazer... Eu menti pra vocês, né? Falei que eu não tinha feito luz nenhuma, mentira. A gravata é preta, tem que fazer luz, senão não aparece. Então, tem a luz da gravata. Então, eu vou fazer uma luz aqui na lateral, bem transparente. Aqui eu vou bater o mop. Deixa eu dar uma limpadinha, pra não ficar essa linha aqui, ó. Dou uma batidinha de mop. Gente, só uma dicasinha pra vocês. O mop, você tem que trabalhar ele proporcional ao tamanho do pincel, tá? Se eu tô com esse pincel aqui fazendo uma sombra ou uma luz, e eu uso esse mop aqui, não vai dar certo, né? Porque ele é muito maior do que o meu pincel. Então, sempre procura trabalhar com o mop proporcional à largura do seu pincel angular.
tá? Então, vamos fazer do outro lado. Deixa eu ver que horas são. Correr se não dá tempo, né? Aqui. Fazer de um ladinho aqui do nó da gravata dele. O olho, gente, eu gosto de deixar por último. Porque se eu tiver que sujar com uma sombra, alguma coisa, depois eu arrumo. Ó, agora eu vou fazer uma sombrinha na parte de cima do nariz, que eu quero só o meinho do nariz dele iluminado. Vou bater o mop pra encurtar ela um pouquinho, ó. Então, quando eu quero encurtar, eu levo o mop em direção onde eu fiz essa sombra. E agora a gente vai fazer a primeira sombra, que eu usei a tinta ocre. O meu fundo é mineral. E a minha primeira sombra é ocre. A primeira sombra a gente faz em todos os lados, porque ela é a sombra que dá volume, que deixa gordinho, arredondadinho. Plaquinha caiu. Então, ó, começo lá e trago ela até aqui. Fazer o pé. Fazer dedinhos. Vou fazer o topo da cabeça. Quando eu faço uma sombra arredondada assim, eu sempre lembro da Cris, né? A Cristiane Bicudo explica muito bem todos os tipos de sombra. Ela dá até os nomes. Muito legal, viu? Na pintura decorativa, nós temos agora nosso canal do YouTube, tá? Muito legal, muitos vídeos para assistir de dicas, porque toda sexta-feira na página, aqui na página do Facebook, a gente põe a dica da semana, né? E são videozinhos curtos, mas com bastante dica legal. Vou dar uma secadinha. E agora, nós fizemos o canal do YouTube e essas dicas agora sobem para o canal do YouTube. Então, fica como um arquivo dos nossos vídeos lá, para não precisar ficar procurando no Facebook vídeos antigos. Então, fiz a parte de baixo aqui, vou fazer a parte do calcanhar, parte de cima do dedinho. Pode ver que eu tô pegando muito pouca tinta. Parte de baixo da mãozinha. A mãozinha tem uma profundidade aqui, ó. Dos dedinhos. Então, eu posso pôr um pouquinho mais de tinta aqui, certo? Vou fazer o rostinho dele agora. Então, como eu já fiz lá em cima, agora eu começo aqui, olha, e vou trazendo pra lateral. Vou puxar um pouquinho pra dentro, assim, pra ela ficar mais larguinha. Vou fazer do outro lado. Gente, eu tô com uma contorno aqui e tô virando a peça, né? Pra quê? Vira o torno, né?
Ó, eu saio e encosto a lateral do pincel aqui. Eu nunca venho aqui e paro, porque senão eu vou ficar com uma marca, tá? É isso aqui. Fazer uma sombrinha aqui por baixo. Fazer uma embaixo do nariz. Vocês têm cachorro em casa? Meu cachorro solta muito pelo. Então, quando eu tô pintando, o tempo todo eu tenho que ficar catando os pelos dele que fica grudado na pintura. Acho que quem tem cachorro sabe o que significa isso. Ó, e aqui um triângulozinho disfarçado, ó. Então, eu faço o primeiro triângulo. Vou secar e depois eu faço as laterais. Agora, eu posso vir daqui e juntar aqui a essa triângulo que eu fiz. E secar. Eu usei uma segunda sombra para dar um pouquinho mais de volume para ele, que é o amarelo ocre. Então, a primeira é ocre, a segunda é amarelo ocre. Deixa eu bater aqui para ela descer. Tá acabando, precisa pedir tinta, comprar tinta. Pronto. Ó, esqueci uma coisa aqui, ó. Vou voltar aqui no amarelinho, esqueci de fazer a separação dos dedinhos dele, ó. Então, eu entro, largo e saio em ponto de faca. Entro, largo e saio em ponto de faca, tá? Senão ele vai ficar sem dedo. Então, agora, com o amarelo ocre, deixa eu dar uma limpadinha aqui. É uma cor forte, muito forte. Então, quando eu quero diminuir um pouco a intensidade da minha sombra, eu passo e vou descendo. Então, o excesso de tinta ficou lá. Então, aqui embaixo, eu tenho um trabalho, uma tinta no pincel mais transparente. Então, eu vou colocar em alguns lugares. Então, eu venho aqui. Posso colocar um pouquinho no calcanhar. Nesse dedinho aqui. Vou voltar aqui na dobra da mão. Aqui onde toca, sai a orelhinha da cabeça. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Eu não ponho em todos os lugares, eu ponho em alguns lugarzinhos. Vou colocar aqui.
Olha, não vou colocar agora embaixo do dente, porque senão eu vou tirar essa daqui, tá? Vou colocar um pouquinho aqui onde tá encostando na orelha. Agora nós vamos pôr um pouquinho na orelha também, nas pontas da orelha. Eu achei que ficou um pouquinho forte, eu venho com o mop e vou de encontro à minha sombra, que daí eu diminuo ela, tá? Vou tirar a marquinha aqui. Gente, é tão bom pintar, não é? Ainda mais nessa época que a gente não pode sair de casa, né? Os filhos moram longe, eles têm medo também de trazer pra gente vírus. Então, nossa, a pintura ajuda tanto, faz um bem tão grande. Põe um pouquinho aqui na bochecha. Ó, vou sair aqui em ponto de faca, porque eu não quero muito, tá? É bem fininho, assim. Vou pôr no topo da cabeça também. Ó, entra na lateral, fica retinho e sai na lateral. E um pouquinho de sombra no cantinho do olho. Muita tinta, vou diminuir um pouquinho. Eu gosto de pôr essa sombrinha entre o último cílios, né? Quando o recorte já vem já desenhado, entre o último de cima e o primeiro de baixo, para dar uma profundidade pro olhinho deles. Tem que ficar um pouquinho mais isso aqui. E agora eu posso fazer um pouquinho embaixo dos dentinhos. E vou separar esse dedinho, né? Que eu não separei. Aqui eu tenho uma entradinha na mão dele. Então, pra mim dar um aspecto assim, igual a gente tem, né? Que é gordinho aqui. Eu venho com a sombra de um lado. Encontro com ela do outro lado, subo um pouquinho e depois eu suavizo com o mop. Então, eu fico com uma entradinha aqui. A Cris chama isso de tornado, né, Cris? A Cris sabe os nomes técnicos. Então, tá, gente. Foi toda essa parte. O que eu vou fazer agora? Vou fazer sombra de profundidade. A sombra de profundidade eu vou fazer com o mesmo sépia que eu usei aqui no xadrezinho, para ficar tudo mais ou menos no mesmo padrão. E eu gosto muito de pôr sépia na minha última sombra. Eu conheço uma turminha aí que é fã desse sépia, viu? Silvana Coppola. Mas é bem suave também, tá? Vou limpar aqui, tirar essa... É quase um risquinho. Então, é onde eu tenho sobreposição, né? Não é em todo lugar que a gente faz essa sombra. A gente sempre vai procurar onde tem coisas por cima e coisas por baixo, ó. A gravatinha tá em cima, né? Então, eu vou pôr... Deixa eu ver se tá saindo, porque com o brilho aqui eu não enxergo. Agora sim, agora apareceu. Então, eu faço aqui o meu triângulo. Espero secar, tá? Depois eu volto. Vou fazer aqui no olhinho dele, pra dar mais profundidade.
pouquinho aqui no narizinho. Agora eu vou fazer pegando o dente, tá? Que ela, antes eu tinha feito só por baixo do focinho dele aqui, né? Agora eu vou fazer pegando o dente, ó. Tudo muito suave, bem suavezinho, bem delicadinho, nada muito forte. Como a gente comentou, a gente procurou fazer trabalhos que vocês possam fazer, que dê tempo para fazer para Páscoa, que não estresse, que seja gostoso, prazeroso de fazer. Eu separei a mãozinha dele aqui, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Orelhinha, pezinho. Vou fazer só um pouquinho aqui, ó. Bem levinho também, tá? Vou dar uma secada, agora a gente vai fazer o olhinho dele. Ó, agora eu vou usar branco. Primeira coisa que eu vou fazer é retocar o dentinho, né? Pra ficar mais branquinho aqui essa pontinha, certo? Vou vir com branco um pouquinho aqui, ó. Pra deixar mais saliente a bochechinha dele aqui. E eu gosto de pôr um pouquinho aqui também, ó, na parte de baixo do olho, pra fazer crescer. O dentinho dá pra pôr um pouquinho mais de tinta pura aqui pra ficar mais branquinho. Deixa eu ver que horas são, ainda dá tempo. Bom, gente, a gente tem até de 1 hora até 1h15 se estourando, tá? Então, vai dar tempo da gente chegar ao fim. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. E venho trabalhar como se fosse fazer uma sombra, uma luz, que seria o flotado, né? Ó, muita água no pincel, deixa eu tirar um pouquinho. Eu preciso trabalhar bastante o pincel para mim ficar com degradê nele. E vou fazer a luz do olho. Eu não encosto nem lá em cima e nem nas laterais. Eu venho trabalhando aqui, ó. Deixa eu levantar para me enxergar. Agora sim, apareceu, ó. Começo lá em cima, mas sem encostar e termino aqui embaixo. Do outro lado, a mesma coisa. Começa lá em cima, sem encostar e termino aqui embaixo. Então, vocês percebem que dá um degradê, dá uma sensação de transparência aqui, né? Vou dar uma secadinha. Vou pegar um pincel 000 422
Vou pegar um pouquinho de sépia. Pincel filete, pincel liner, sempre aguadinho, porque ele não consegue, ele não tem filamento suficiente para carregar muita tinta, então para ele fazer um traço um pouquinho mais longo, a tinta tem que estar mais aguada. Se a tinta estiver pura, você não consegue trazer. Então, a hora que eu tiro, eu giro e tiro, porque daí eu formo a pontinha dele. Eu não gosto muito de fazer preto os cílios. Gosto muito de pôr o sépia. Então, vamos lá fazer os cílios dele. Aqui, no meu recorte, eu já tenho ele desenhado. Eu acho mais fácil quando não tem. Porque daí a mão da gente é mais livre. Aqui tem que cair bem certinho em cima, né? Então, tem que ser um pincel bem fininho. Esse aqui é o 000, senão acaba ficando com uns cílios grossos, parece que passou aquele molde rímel. Vou trazer aqui. Vou fazer bem de levinho aqui uma separaçãozinha dos dentinhos dele. E vou fazer um toquezinho de sobrancelha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, pode ser um pinta-bolinha, um boleador, vou pegar um pouquinho de água e pôr no branco. Fazer uma misturinha aqui pra não deixar esse branco tão duro, porque o brilhinho do olho, ele não é uma bola, né? Ele é uma pinturinha, então... Se ficar uma bolinha, é um poá, não é um brilhinho do olho. Então, eu dou uma diluidinha na água, tá? Então, eu vou pôr uma luzinha aqui. Uma luzinha aqui. E uma bem pequenininha aqui no cantinho. Ó, quero clarear mais esse dentinho dele, que eu tô achando que tá muito escuro. Então, eu venho com a tinta pura e o liner mesmo, ó. Ilumina essa pontinha do dente dele. Só falta agora pôr uma bochechinha nele. Como eu fiz um tom de rosa aqui, eu vou usar um tom mais rosadinho pra fazer a bochechinha dele. Você pode fazer com pituá. Isso aqui é um giz pastel seco. É bom porque ele não sai a hora que você enverniza, mesmo que você passe o rolinho. E eu vou fazer a bochechinha aqui. E agora eu posso puxar o bigodinho dele. Também vou puxar com sépia, tá? Bem aguadinho pra a gente conseguir ir até o fim com a pincelada. Pincelzinho de pé. Pronto, o coelhinho tá pronto. Então, agora é montar, né? Eu vou pegar a primeira plaquinha. Ó, aqui... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ele tem um furinho, porque... Na realidade... Seria assim, né? Um coelhinho penduradinho, tem um furinho aqui, amarradinho aqui. Aí, você colocaria ele na parede. Mas eu inverti. Então, eu fiz
um amarradinho aqui, ó, de sisal, pus uma bolinha, um açaizinho preto que eu tinha aí, fui fuçando nas coisas que eu tinha, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês, vamos aproveitar o que a gente tem em casa nesses tempos agora, que tá difícil, né? Da gente poder sair de casa. Aí eu fiz um amarradinho aqui. Pus mais uma bolinha. Parece muita coisa, mas é facinho, né? E aí, passei aqui e pus mais uma bolinha. Gente, essa bolinha tá fechada. Bom, eu não reparei que ela tava fechadinha, mas eu tenho mais ali, depois eu coloco. Então, daí aqui, vai mais uma bolinha. Eu colei ele aqui, deixando pra fora essa pontinha do pé e aparecendo um pouquinho aqui. A plaquinha, eu pus ela mais ou menos nessa altura. Colei as palavras. Bem certinho, né? A hora que a gente vai colar, a gente mede essa distância aqui. Bem essa daqui. Pra ficar bem bonitinho. E aí, eu fiz um lacinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu procurei fita e não achei, né? Não achei mesmo. Procurei fita em tudo quanto é lugar, não tinha. Tudo quanto é lugar, não. 2 lugares que tava aberto. Foi na sexta-feira, porque daí sábado fechou tudo. Aí eu tinha o pano, né? Xadrezinho. Eu passei aqui um arrematezinho na máquina de costura, cortei, aí eu fiz uma cola, a cola da Acrylex, essa cola aqui, ó, cola ateliê, cola branca ateliê com água, deixei secar e ó, ela fica bem durinha, aí eu consigo dar movimento pro lacinho. E embaixo eu tinha um rolinho de fita. As coisas aqui em Rio Claro eu compro tudo na Arte a Laser e os meus recortes todos são da Arte a Laser, tá? Tem o site artealaser.com.br, vocês podem achar um monte de coisa legal lá, tá? Vai tudo, você compra no site e eles enviam pelo correio. E aí eu colei aqui. E ficou assim a minha plaquinha. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem a ideia, né, pra tá fazendo a de vocês aí, aproveitando os materiais que vocês têm. Nós também é época agora de aproveitar o que a gente tem, né? Não gastar tanto dinheiro e dar fim, né? Porque a gente tem, eu sei que todo mundo que gosta de pintura adora comprar e acaba ficando tudo guardado e não põe em prática. Então, é isso daí. Agora eu vou dar um tchau pra vocês e falar quais são as próximas lives. Fiz uma colinha aqui pra mim não esquecer de ninguém. Dá licença, eu vou mudar a câmera aqui pra falar com vocês. Pronto. Deixa eu me arrumar, né? Que a gente vai pintando, vai ficando tudo de qualquer jeito. Ó, então é assim. Amanhã, a próxima live, todas elas às 18 horas, tá? É a Antônia Rieira e na sexta-feira, Silvana Coppola. Aí, na segunda-feira, começa com a Cristiane Bicudo, a Rome Presthauser, Rome, falei direito seu nome? A Amanda Novaes, a Márcia Betchart e sexta-feira, encerrando, o nosso querido Carlos Spenchut, do Rio de Janeiro, tá? Convido todos vocês para estarem aqui novamente, agradeço a presença de todos que estiveram aqui, depois eu vou ler todos os comentários e responder para vocês.
E é isso aí. Vamos pintar, vamos distrair a cabeça, né? Hoje faço parte do grupo da Flavinha Traude, que é de patchwork e tudo. E o pessoal estava comentando isso, né? Que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aí, todo mundo dentro de casa, para fazer o que a gente gosta. E ainda bem que nós gostamos de fazer as coisas, né? Isso é muito importante para nossa cabeça. Então, um beijo lindo, tá? Um beijo grande, né? Para vocês. E agradeço imensamente por estarem aqui comigo. E curtam a página da Pintura Decorativa Brasil, Instagram, todos eles, todas as nossas redes sociais é Pintura Decorativa Brasil. E assista nossos vídeos do YouTube, não esquece de curtir, acionar o sininho lá. Ah, minha nora me assistindo, que delícia! Oi, Vânia! Que gostoso, né? Tá vendo? Esse horário de live é bom, porque o pessoal que trabalha já tá em casa. Minhas duas noras trabalham em hospital. Então, a gente reza muito para sempre Deus proteger. Beijo, gente. Até a próxima. E amanhã com a Antônia Rieira, no mesmo horário, tá bom? Um beijão.